que são átomos? Bom, para entender o que acontece à sua volta, o ser humano procura classificar fenômenos, isto é, separar objetos de fatos. A partir de algum critério pré-estabelecido segundo o interesse e objetivo do estudo, a observação no comportamento dos átomos, aqueles que possuem o mesmo comportamento passaram a ser denominados como elemento químico. Átomo é uma unidade básica da matéria, que consiste num núcleo central de carga elétrica positiva envolto por uma nuvem de elétrons de carga negativa. Isto pode ocorrer uma transmutação, que altere no número de prótons e nêutrons do interior do núcleo. Qual a diferença de um átomo para o outro? Os átomos se diferem por propriedades físicas, ou seja, eles têm um número de prótons, nêutrons e elétrons diferentes. Mas o que determina é o elemento na qual o átomo pertence. É o número de prótons, ou seja, o número atômico. Qual a diferença entre átomos e moléculas? Um aglomerado de átomos forma partícula, e um aglomerado de partículas forma substância. As substâncias são diversas e podem ser feitas de diversas maneiras, mas o átomo é um só. Claro que cada um possui as suas diferenças eletrônicas. Átomos é a menor parte da matéria, já as moléculas é a união de átomos. Nêutrons. Os nêutrons são partículas atômicas, ou seja, fazem parte da composição dos átomos. Os nêutrons foram identificados pela primeira vez em 1932 pelo físico inglês James Chadwick. Esse cientista realizava experimentos com radioatividade quando constatou a presença de uma partícula que não possuía carga elétrica. Ele a batizou de nêutron, carga nula. O nome não podia ser mais apropriado, uma vez que a falta de carga elétrica torna essa partícula neutra. Ela se faz presente no núcleo do átomo juntamente com os prótons, que possuem carga positiva. Os nêutrons possuem valores de massa próximos ao das massas de prótons. Elétrons. Os elétrons são partículas que fazem parte da constituição do átomo. Este, por sua vez, possui duas regiões principais: o núcleo, parte central, densa, compacta e maciça, e a eletrosfera, uma região ao redor do núcleo. Os elétrons ficam na eletrosfera do átomo, movimentando-se ao redor do núcleo em órbitas circulares chamadas de camadas eletrônicas. Segundo o modelo atômico de Rutherford, existem no máximo 7 camadas eletrônicas, mas somente algumas órbitas circulares são permitidas ao elétron, pois em cada uma dessas órbitas o elétron apresenta energia constante. Prótons. Os prótons foram descobertos em 1886, durante experimentos realizados pelos cientistas Rutherford e Eugen Goldstein. A presença de cargas elétricas positivas no átomo foi detectada através do tubo de raios catódicos, experimento no qual se transferia cargas elétricas por elétrodos gerando energia, luz. Durante o experimento, Goldstein detectou um feixe de luz no sentido oposto ao dos elétrons. Ele propôs a existência de partículas com carga oposta, positiva, no sistema. Mas, somente em 1904 que Rutherford provou essa hipótese através de pesquisas envolvendo gás hidrogênio. Ele então nomeou as partículas positivas de prótons. O que são íons? Íons são um componente químico que resulta do processo de perda ou ganho de elétrons por meio de reações eletricamente carregadas. Este componente químico aparece nas reações a partir da necessidade do átomo de ter a mesma quantidade de prótons e elétrons. Mas o que é cátion e ânion? O íon é classificado de acordo com a carga elétrica que recebe. Se esta carga for negativa, ele é classificado como ânion, que é atraído pelo anodo. Já se a carga for positiva, o íon é classificado como cátion e é atraído pelo cátodo. Ligação iônica é um tipo de ligação química baseada na atração eletrostática de íon com cargas opostas. Na formação da ligação iônica, o metal do elétron, devido à sua baixa eletronegatividade, formando um íon positivo, ou cátion, ao não metal que acomoda esse elétron na camada de valência, tornando-se um ânion. O átomo do não metal tem uma configuração eletrônica semelhante à de um gás nobre, quase totalmente preenchida de elétrons. Ele tem alta eletronegatividade e facilmente ganha um elétron, formando um íon negativo, ou ânion. A ligação iônica ocorre somente se a variação da energia total da reação é favorável, quando os átomos ligados têm energia mais baixa que os átomos livres. Quanto maior a variação de energia total, mais forte se torna a ligação. O que é ligação metálica? Os metais são elementos químicos que apresentam como principal característica física
a capacidade de perder elétrons e, consequentemente, formar cátions metálicos. Por essa razão, eles podem realizar dois tipos de ligações químicas: a ligação iônica e a ligação metálica. A ligação metálica é estabelecida entre os átomos de um único elemento metálico. Esse tipo de ligação ocorre apenas entre os átomos de um único metal, e exclusivamente porque um metal não pode estabelecer ligação química com outro elemento metálico diferente. Existem algumas características gerais dos metais, devido à ligação metálica. Eles são maleáveis, eles são bons condutores de eletricidade e calor, eles podem ser usados para fazer fios, entre outros. Ligação covalente. Ligação covalente é um tipo de interação entre átomos que apresentam alta eletronegatividade, ou seja, elevada tendência de receber elétrons. Os elementos químicos que apresentam alta eletronegatividade e que, consequentemente, realizam ligações covalentes são o hidrogênio e os ametais. As ligações covalentes podem ocorrer da seguinte forma: entre dois átomos de hidrogênio, entre um átomo de ametal e o hidrogênio, entre átomos de um mesmo elemento químico, ametal, e entre átomos de elementos químicos diferentes, ambos ametais. Como a ligação covalente, todos os átomos envolvidos apresentam a tendência de receber elétrons. Obrigatoriamente, haverá entre eles um compartilhamento dos elétrons presentes na camada de valência, nível mais distante do núcleo. O cientista John Dalton, por volta do ano de 1808, elaborou sua teoria sobre a matéria, conhecida como teoria atômica de Dalton. As principais conclusões do modelo atômico de Dalton foram: a matéria é formada por partículas extremamente pequenas, chamadas átomos. Os átomos são esferas maciças e indivisíveis. Os átomos com as mesmas propriedades constituem um elemento químico. Elementos diferentes são constituídos por átomos com propriedades diferentes. As reações químicas são rearranjos, união e separação de átomos. A estrutura da matéria é estudada desde o século V a.C., quando surgiu a primeira ideia sobre sua constituição. Os filósofos Leucipo e Demócrito afirmavam que a matéria não poderia ser dividida infinitamente, chegando a uma unidade indivisível denominada átomo. Essas especulações foram substituídas por modelos baseados em estudos experimentais após milhares de anos. Rutherford, utilizando a radioatividade, descobriu que o átomo não era uma esfera maciça, como sugeria a teoria atômica de Dalton. Surgia assim um novo modelo atômico. Rutherford bombardeou uma lâmina de ouro com aproximadamente 10 a 5 centímetros de espessura, envolvida por uma tela de sulfeto de zinco com partículas A, provenientes do elemento polônio protegido por um bloco de chumbo perfurado. Essa experiência revelou que a grande maioria das partículas atravessavam a lâmina de ouro, enquanto outras partículas passavam e sofriam pequenos desvios. E uma quantidade muito pequena não atravessava a lâmina. O modelo atômico de Rutherford concluiu que o átomo era composto por um pequeno núcleo com carga positiva neutralizada por uma região negativa, denominada eletrosfera, onde os elétrons giravam ao redor do núcleo.